Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Boletim Coronavírus. Esse é o boletim de número 669, hoje, terça-feira, dia 13 de abril, agora são 21 horas e 21 minutos, entramos aí um pouquinho mais cedo no horário, né? Vamos esperar ainda um pouco o pessoal entrar aqui no nosso Facebook para interagir com a gente, comentar, deixar a opinião sobre o assunto que a gente está debatendo, né? Na verdade, a gente estava escolhendo as pautas aqui para o boletim, e aí chegou uma notícia muito importante da cidade de Mauá, então a gente vai falar sobre a cidade, principalmente porque a cidade zerou a fila de pacientes com Covid-19 que aguardavam por leitos via CROSS, né, que é aquele sistema estadual, então a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente ia vir com outra notícia, mas aí essa, claro, foi a mais importante aí do dia, uma notícia positiva, né, uma boa notícia para a gente trazer, um fôlego, né, um respiro para a rede pública, né, para a rede municipal aí de Mauá, então a gente vai comentar sobre isso, e é claro, trazendo os últimos números da Covid-19 aqui no Grande ABC, então a gente sempre espera aí os boletins das prefeituras, a gente faz toda aquela análise, né, e traz de primeira mão para vocês. Lembrando que todos os dias no jornal impresso, né, a gente tem o nosso vacinômetro, então todos os dias a gente atualiza os números nacionais, do mundo também, por conta da Covid-19, estado de São Paulo e Grande ABC. Então a gente sempre faz essa análise diariamente. Vamos ver quem já está entrando aqui no Facebook. Lembrando que esse nosso boletim fica disponível aí depois no site, aqui no Facebook, no Instagram, então a gente deixa, caso ficou alguma dúvida. E é claro, se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aqui pra gente. Se a gente não sabe assim, na hora para responder, a gente vai investigar e depois a gente passa para vocês, tá? É sempre assim. A Marcela que está de folga hoje, então, hoje que eu estou à frente do boletim, então qualquer dúvida, vocês vão mandando aqui para a gente. Eu sempre vejo as atualizações no celular e no computador, que às vezes passa, né? Como é ao vivo, os comentários vão subindo, então é importante que a gente vai acompanhando essas duas plataformas. Mas, ó, já estão aqui com a gente Marli Oliveira, boa noite a todos. Marli, obrigada. Sandra Regina, boa noite. A Lalaizinha Rodrigues está sempre aqui com a gente, boa noite. Adélia de Lima, boa noite para você também. Cleusa, boa noite. Tem a Cleusa e tem a Creuza. Boa noite para as duas. Olha só, Rodrigo Hernandes, boa noite. Ele está falando dos Estados Unidos. Boa noite para você também, Rodrigo. Aí, nosso boletim internacionalmente rodando aí, Estados Unidos, que bom saber disso. Liliane Miriam, boa noite. A Marli falando aí, graças a Deus, com a notícia que a gente vai trazer de Mauá daqui a pouquinho. Daiana Pereira, que notícia boa também. Roseli Aparecida, Marcelo Macedo, Andressa Nunes está falando com a gente também. Márcia Lima, enquanto o transporte público estiver do jeito que vem, nunca sairemos da fase vermelha. É um assunto que a gente vem comentando bastante também, né, Márcia? Essa lotação que, infelizmente, ainda está acontecendo no transporte, né? A gente comenta bastante sobre isso, muita gente ainda precisa sair para trabalhar, muita gente, inclusive, precisa pegar o transporte público diariamente, e isso faz com que seja aí um ponto muito fácil de aglomeração e de proliferação do vírus, infelizmente, não tem como. Vamos ver aqui, Eduardo Albuquerque, boa noite, Antônia Santos, Oswaldo Felipe Oliveira, Jéssica Cardoso, boa noite para vocês, obrigada pela interação, esse horário é muito bom conversar com vocês, que a gente está todo mundo, praticamente a maioria das pessoas em casa já, né, até por conta do toque de recolher aí, do lockdown à noite que tem, né, então, muita gente participando aqui com a gente, obrigada, vamos lá. Helena Demétrio também está aqui com a gente, boa noite. E Francisca Nobre, toda vez que eu faço boletim, a Francisca vem me dar uma boa noite aqui. Yasmin, seja bem-vinda à minha casa, muito obrigada, Francisca. Creuza, Mauá zerou porque os pacientes de lá vêm para São Bernardo. Creuza, eu não tenho essa informação para te passar, a gente sabe que eu até vou comentar isso com vocês daqui a pouco, a prefeitura aumentou o número de leitos, então isso fez com que eles comportassem quantos estavam na fila de espera, né?
A gente não tem atualização de todas as cidades, justamente porque a gente recebeu essa informação há pouco tempo, então a gente não conseguiu fazer atualização com as outras cidades ainda, mas com certeza pelos próximos dias a gente vai atualizar isso no geral. Oswaldo Felipe, boa noite. ONG Transformações, boa noite para você também, obrigada. Rosa Flor, Roseli Aparecida de Lima, Maria Isabel, Jéssica Cardoso, muita gente participando. Oswaldo Felipe, acho que eu já falei, Antônia Santos, Eduardo Albuquerque, Gilvan Viana e Lucivan. Olha só, Lucivan, boa noite a todos, o melhor jornal da nossa região. Obrigada, Lucivan, boa noite para você também. E vamos começar aqui. Vamos lá, Rodrigo Hernandes já está mandando aqui para a gente. Você sabe dizer quem negocia as vacinas para a região? Rodrigo, para a gente já começar essa informação, eu sei que está de longe nos assistindo, na verdade as vacinas são repassadas do Estado, né? Então, na verdade, toda essa logística sai do Ministério da Saúde, no caso, essa logística que eu falo dos grupos prioritários, então eles que determinam quem que vai ser vacinado, enfim, e o Estado que repassa para as cidades, tá? Então, geralmente é dessa forma. Então, o consórcio intermunicipal negocia as vacinas da região ou cada cidade. Nesse caso, o Estado passa para cada cidade, tá? Então, na verdade, eles analisam aí a quantidade de munícipes, de moradores por cidade. Então, é basicamente não vou dizer correspondente, porque ainda o número de vacinas está bem baixo, né? Isso está a nível nacional, mas eles analisam aí a quantidade de munícipes e aí o Estado repassa para a região, mas aí é por cada cidade, tá? A segunda dose para 82 anos, quando vai chegar? Rosa, na verdade, a de Oxford tem aí um período de 12 semanas, né? Daí uns 3 meses entre uma dose e outra. Qual cidade que é? Só para a gente saber. Mas tem esse tempo. Então, ainda se não chegou nenhuma informação para você de cadastro de vacinação, não sei se é para você ou para algum familiar, mas se ainda não chegou essa informação para você, é que ainda não está no tempo, mas depois você confere certinho no papel que você recebeu da vacinação, porque tem esse tempo, tá? Então aí é um pouquinho, entre uma dose e outra, é um pouquinho mais longo do que da Coronavac, por exemplo, que é de 21 a 28 dias, o Oxford é de 12 semanas, aí que dá uns 3 meses de limite aí entre uma dose e outra. Rosa Flor Floriano, Santo André. Não, é isso mesmo. Então, tem que olhar esse tempo, porque a Oxford realmente é um tempo maior entre uma dose e outra. Então, se ainda não recebeu nenhuma informação, ou até mesmo no site de Santo André, que eu dei uma olhada hoje, ainda não tem de Oxford, mas fica meio atenta com esse tempo, porque é por causa desse período maior da Oxford, tá? Maria Francisca de Souza, boa noite. Miro Mota, boa noite para você também. Miro está sempre com a gente aqui, é sempre um prazer recebê-lo, que está todo dia aqui firme e forte no nosso boletim, né? Eu que estou aqui. Márcia Lima, muito triste ver o pessoal que não tomou a segunda dose da vacina e tanta gente querendo. A gente vai também citar um pouquinho desse assunto hoje. A Marcela trouxe ontem no boletim. A gente vai reforçar aí também essa informação hoje, né? Mas é exatamente isso, né? Tanta gente querendo tomar essa dose e muita gente deixando de tomar a segunda, que é praticamente um reforço, né? Então, se muita gente está pensando que só a primeira dose imuniza, está muito enganado, né? A gente fala diariamente aí com diversos especialistas e eles sempre reforçam, tem que tomar as duas, senão não está imunizado. O Miro Mota aqui falando com a Lalaizinha. Bom, acho que a Rosa Flor de Santo André é a última. Quando vai ser a vacinação? Eu queria saber quando será que eu vou tomar, tenho 63 anos. Rosa, provavelmente logo, né? Assim, a próxima vacina, próximo público é a partir do dia 21, que é 66 anos, né? Que eu já respondo a idade aqui do Oswaldo Felipe que está perguntando. A gente está aqui na região de 67, né? E a partir do dia 21 já avança aí para o próximo público-alvo.
né, da vacinação. Então, com certeza, a gente vai atualizando tanto o boletim quanto nossas matérias. Então, ficar atento também em cada cidade, porque tem cidade que precisa agendar, tem cidade que não precisa agendar, mas a gente vai informando tudo certinho. Mas, Oswaldo, você está bem perto de tomar a vacina. A Rosa também está pertinho, mas ainda vai um pouquinho, acho que quem sabe maio aí, acho que no máximo maio já deve estar chegando, né? Mas acho que é isso. Queria saber, obrigado. Então, é isso aí. Então, vamos começar falando sobre Mauá. Então, que eu disse, né? A gente recebeu essa notícia há pouco tempo, então resolvemos abrir o boletim com essa notícia tão importante. Então, a Prefeitura de Mauá tem uma notícia animadora, como eu disse para vocês, em meio à pandemia, um fôlego, né? Para toda a rede municipal. Então, nesta terça-feira, o município não registra nenhum paciente com Covid esperando por leitos de enfermaria ou UTI no sistema CROSS, que é aquele sistema estadual. Também não foi registrado óbito de pessoas nessa situação nas últimas 48 horas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente estava acompanhando essa fila de espera de pacientes que estavam esperando tanto leito de enfermaria quanto de UTI, e infelizmente muitas pessoas vieram a óbito esperando justamente esses leitos. Então, Mauá tem essa boa notícia para nos dar, então não tem mais gente esperando, estão todos com leitos, tanto de enfermaria quanto UTI, que estavam esperando, né? Entre as medidas adotadas pela cidade está a ampliação em 150% na oferta de leitos de UTI. Então, até janeiro desse ano, eram 20, e agora são 50 leitos de UTI na cidade. Desse total, 40 estão no hospital de clínicas, no Nardini, e outros 10 foram disponibilizados em convênio celebrado com o Hospital Sagrada Família, instituição que é particular. Já em relação aos leitos de enfermaria, a ampliação foi de 122%. Então, tinha 18 leitos de enfermaria e saltou para 40. Então, segundo a administração, por conta desse aumento de leitos disponibilizados pela prefeitura, que eles conseguiram zerar a fila na cidade de pacientes que estavam esperando por leitos de enfermaria ou UTI. Né, como eu disse para vocês, a gente não tem ainda a atualização que a gente sempre faz desse assunto, eu só tenho de Ribeirão Pires, que por enquanto ainda 40 pacientes estão esperando entre leitos de enfermaria e UTI. Então, Ribeirão e Mauá é a informação que a gente tem por enquanto. Como foi uma notícia muito atualizada, muito rápida, a gente não conseguiu atualizar com as outras cidades, mas o que a gente tem é que Mauá zerou a fila de espera de pacientes que estavam esperando leitos tanto de UTI quanto de enfermaria, e Ribeirão Pires segue com 40 pacientes aguardando, mas que esse número em breve vai ser zerado, a gente vai trazer isso para vocês também aqui no boletim. Sueli Carvalho, boa noite. Seilton Guedes, boa noite para você também. Rosa Tomás aqui falando com a gente. Deixa eu ver se atualizou aqui também no Facebook. O Miro que chegou com a gente, acho que não. Acho que consegui responder todas, vacinação de 63, 66, então vamos seguindo aqui, a gente para e volta. Falando também um pouquinho aí do que, quem que falou com a gente aqui das vacinas, agora acho que eu perdi aqui, mas teve uma moça que falou aqui com a gente, aqui, Márcia Lima, muito triste ver o pessoal que não tomou a segunda dose da vacina e tanta gente querendo. Ontem a Marcela trouxe a informação, né, que aqui, no Grande ABC, 14 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina, né? Ou seja, tomaram a primeira dose, mas não retornaram para tomar a segunda, né? Isso foi informações de 4 das 7 cidades. Então, este problema está em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires. Então, nessas 4 cidades, 14.250 pessoas não retornaram para finalizar o processo. E aí, hoje a gente vendo as notícias sobre isso, não é só um problema aqui do Grande ABC. Cerca de 1,5 milhão de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. É isso mesmo. O dado foi divulgado nesta terça-feira também pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante aí uma coletiva de imprensa,
que realmente ele divulgou essa informação que também nos preocupa bastante, né? Que a gente sempre reforça, a gente sempre comenta, não só aqui, mas em nossas matérias também, que é importante as duas doses, né? Independente se é a Coronavac, que é de 21 a 28 dias para tomar a segunda vacina, ou é a Oxford de 3 meses. Então, é independente, precisa tomar a segunda dose. E até que a gente tenta combater aí a fake news que a gente sabe que tem muita informação que, tomou a primeira dose e está imunizado. Gente, não está. Não está. É necessário, é fundamental essas duas doses. Então, se alguém está assistindo aqui o nosso boletim e que tem uma dose aí atrasada, procure, né, a cidade, procure esse site para agendamento na cidade para correndo fazer a segunda imunização. Não pode ficar sem, tá? E é o que a gente fala, né? Tanta gente querendo, né? Tantas pessoas querendo, a gente querendo aqui, torcendo para chegar logo para todas as pessoas, essas que podem tomar não estão tomando. Então a gente reforça aqui, né? Então, bom, vamos lá. O Ministério, inclusive o Ministério da Saúde, orientou, né, que não deixe de ir a um posto de vacinação para completar a imunização. Então, inclusive, a gente já conversou com especialistas, vai sair uma matéria, inclusive, amanhã no Impresso sobre isso, né? Que os especialistas reforçam a mesma coisa que a gente traz aqui para vocês diariamente sobre essa importância das duas vacinas, tá? Então, fica só mais uma ressalva aí, uma informação de extrema importância que não pode deixar de tomar. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso Facebook. Deixa eu ver. Sonho nosso, a Lalaizinha falou, né? Ai, Lalaizinha, tá todo mundo aqui torcendo para chegar logo pra gente tomar, né? Deixa eu ver aqui. Aguardando a vez dos profissionais da educação abaixo de 47 anos. É isso mesmo, Seilton falando. Bom, Miro Mota aqui fazendo um comentário. Em Yasmin, o Reino Unido, depois de 90 dias de lockdown, voltando aos poucos no tempo de 2019, os números de lá de internações caíram em 80%. E ontem ocorreu 10 óbitos em todo o país. Exemplo para o mundo. E hoje, mais de 60% da população adulta do país, acima de 18 anos, já está vacinada pelas doses da AstraZeneca. Inveja para os brasileiros. E a Lalaizinha fala sonho nosso. Exatamente. Márcia Lima, não tem como a Secretaria de Saúde de cada cidade ir em busca dessas pessoas? Márcia, a gente cobrou isso eles hoje. As 4 cidades, no caso Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão, que nos responderam, né, que totalizou esse número de 14 mil pessoas, eles fazem uma busca ativa, né, ou seja, eles mandam recados pelos contatos que estão cadastrados quando eles fazem o pré-agendamento da vacinação, então aí deixam um telefone, um e-mail, então eles tentam fazer essa busca ativa por essas pessoas justamente para completar a imunização. Né? Então, aí as 4 cidades disseram basicamente as mesmas coisas, que a Secretaria de Saúde vai atrás de cada munícipe para reforçar a vacinação. Então, é o que eles disseram para a gente até então. Então, tomara que eles consigam, né, o contato de todo mundo e eficácia, né? Nos Estados Unidos, a atuação do Biden foi determinante. Se fosse o Trump, estaríamos perdidos. O Biden negociou as vacinas a alto custo porque o atraso da recuperação da economia poderia gerar muito mais prejuízo para o país. Estamos com o Rodrigo aqui dos Estados Unidos, informação super atualizada aqui para a gente. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez por trazer essas informações aqui, né? São dois cenários bem diferentes, né? Aqui e nos Estados Unidos, então é importante que vocês tragam, e também o Miro falando do Reino Unido, né? Para ver se a gente consegue encher de esperança que um dia isso possa chegar aqui com a gente também, né? Vai chegar, né? Vai chegar. Maria Francisca, nossa, uma dificuldade atrás da outra. Vanessa Colombini. Dizem que a vacina da Pfizer tem 90% de chances contra esse vírus, enquanto a Coronavac tem 50%. É verdade? Na verdade, Vanessa, essa da Coronavac, ela tem também essa importância. Como é que eu vou explicar? Vou tentar explicar um pouquinho para você.
na verdade, ela tem mais de 50% de eficácia, né? Então, quando a gente diz de casos leves, agora eu não lembro a porcentagem de casos leves, moderados e graves, mas, por exemplo, se eu tomei as duas doses da Coronavac, tá? Então, eu tomei as 2 doses das Coronavac, eu tenho mais de 50% de não contrair a Covid. E se eu, por acaso, vier a pegar ou sentir alguns sintomas após as doses que eu tomar, vai ser muito leve. Então, é isso que eles tentam comparar. A gente fez uma matéria sobre isso, eu vou procurar aqui no nosso banco de dados e mando para você, que está tudo explicadinho. Agora eu não vou lembrar a porcentagem certa, mas é mais do que 50%, tá? Isso da Coronavac eu tenho certeza. Então, é mais do que isso. Eu vou encontrar a matéria e eu mando para você assim que eu terminar o boletim, tá bom? Não sei se eu consegui explicar muito, mas eu vou procurar, porque agora de cabeça realmente eu não lembro a porcentagem, mas eu vou procurar certinho, vou pesquisar aqui e eu te mando. Carlos Tavares, boa noite para você também. Obrigada pela participação de vocês. Então vamos seguindo agora com o nosso boletim, que ainda a gente tem depois os casos para passar, né? Mas só uma informação aqui bem rápida, né? Mas muito importante. O Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação aqui do Grande ABC protocolou também, nesta terça-feira, um ofício ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, reivindicando a abertura de bares e restaurantes no horário do almoço, ou seja, entre meio-dia e 16 horas para atendimento, e mais 1 hora até às 17 horas para a organização, serviços de limpeza e encerramento das atividades. Então, atualmente a região está na fase vermelha do Plano São Paulo e o setor, esse no caso da alimentação, bares e restaurantes, né, pode trabalhar apenas com entregas, drive-thru e retirada no local. Então, é um ofício que eles mandaram hoje, na tarde dessa terça-feira, para tentar aí conseguir correr um pouquinho atrás do prejuízo, que ficaram tanto tempo fechado durante essa fase emergencial. Então, enfim, também uma busca que eles estão procurando aí para tentar dar um fôlego nas contas, nas despesas, que a gente sabe que tem muita coisa por trás, né? Funcionários, contas que não pararam de chegar. Então, eles têm que correr atrás disso com certeza. A gente entrou em contato com o consórcio, até o momento eles não nos deram nenhuma posição sobre esse ofício, mas a gente vai novamente amanhã ir atrás desse assunto e, quem sabe, vamos ter alguma atualização aí do consórcio quanto a isso. Bom, Cláudia Barchetti Teixeira, boa noite. Vanessa, imagina, Vanessa, não vou esquecer de você. Assim que eu terminar, já vou procurar e te mando, tá bom? Vamos ver aqui. Se tem mais alguém perguntando? Não, a Cláudia foi a última, então vamos já falar sobre os casos, né? Vamos falar sobre os casos de Covid. Lembrando que a gente sempre atualiza agora no final do dia, então quando é umas 18, 19 horas, a gente já atualiza esses dados e esperamos aí as prefeituras também nos enviarem. Todo finalzinho do dia elas mandam aí os boletins epidemiológicos, então elas mandam com casos confirmados, mortes, recuperados e agora também com a vacinação. Então é importante que a gente siga, né, diariamente com esse controle, que é muito importante justamente para a gente ter uma noção do que está crescendo, do que está registrando queda, né? Bom, vamos falar do Grande ABC direto, né? A gente, como eu falei para vocês logo no comecinho, todos os dias a gente atualiza o nosso vacinômetro, que fica lá no caderno de 7 cidades. Então, para quem tiver aí alguma dúvida, todos os dias, diariamente, a gente atualiza o vacinômetro. Mas vamos falar agora aqui do Grande ABC. Então, casos confirmados da Covid-19. Então, são pelo menos 164.544 casos confirmados da Covid no Grande ABC. Mortes, 6.159. Recuperados, 153.331 recuperados. E vacinados, temos uma média de 486.700 doses aplicadas entre primeira e segunda dose aqui no Grande ABC. Vamos falar sobre cada cidade rapidinho, só para a gente passar, que tem sempre uma pessoa ou outra que sempre pergunta de cada cidade, então eu já vou falar rapidinho, tá?
Santo André. Então, casos confirmados temos 46.724, óbitos 1.571, recuperados 43.185 e vacinados temos 148.296 doses aplicadas. Então, aí uma média de 105 mil, né, de primeira dose e 42 mil de segunda dose. Então, uma margem de 148 mil doses aplicadas. São Bernardo, confirmados, temos 64.524 casos confirmados, óbitos 1.978, recuperados 61.129 e vacinados 149.461 vacinas aplicadas até o momento. Santo André e São Bernardo estão bem parecidos, né, aí de doses aplicadas até o momento. São Caetano, confirmados 10.246, mortes 593, recuperados 9.454 e vacinados 52.023 vacinas aplicadas até o momento. São Caetano foi a última que a gente recebeu agora de boletim. Diadema, 21.863 casos confirmados, 901 mortes, recuperados 20.043 e vacinados nós temos 50.308 doses aplicadas. Então, uma média de 38 mil de primeira dose e 12 mil de segunda dose. Mauá, agora. Confirmados 14.713, 804 mortes, 13.889 recuperados e vacinas, 57.935 doses aplicadas. Ribeirão Pires, 5.269 casos confirmados, mortes 235, recuperados 4.000 e vacinados 23.313 doses aplicadas, 15 mil primeira dose, 7.728 segunda dose. E, por fim, Rio Grande da Serra, 2.205 casos confirmados, 77 mortes, 1.631 pacientes recuperados e vacinados nós temos 5.364 doses aplicadas. Então, aí dá uma base de 3.821 na primeira dose e 1.543 doses segundas doses. Então, é esse o cenário que a gente tem do Grande ABC. Deixa eu ver aqui. Tem mais gente aqui perguntando, então vou voltar aqui para ver se eu consigo recuperar algumas perguntinhas que passou. Mas acho que é aqui, Neuza. Quando vão dar a vacina para 70 anos para quem não tomou? Neuza, que cidade que você está? Porque tem algumas cidades que estão aí liberando já o agendamento para outras, para faixa etárias que já passaram, tá? Então me fala aqui certinho a sua cidade que eu vou confirmar e te aviso, tá? Eu sei que hoje a gente fez uma tabela para uma matéria que aí algumas cidades já informaram que estão liberando o agendamento para outras faixas etárias, né? Que já passaram. Me fala certinho a sua cidade que aí eu vou confirmar e te falo, tá bom? Aí o Rodrigo, fiquei um dia mal depois da segunda dose. Rodrigo 12, que está nos Estados Unidos, já tomou a segunda dose. Não é recomendável tomar remédios para passar essa dor no corpo, porque pode inibir o efeito da vacina. Então aí, uma pessoa que já foi vacinada, já está com as 2 doses certinhas, está nos ajudando aqui, né? Passando essa informação para a gente, porque logo em breve, se Deus quiser, todo mundo vai estar muito bem vacinado, né? Miro Mota, os motoristas de ônibus são essenciais, como também os operadores de trens, da CPTM e do metrô. Deveriam ser incluídos como grupo prioritário na vacinação. Fica aí o apelo ao consórcio do ABC e ao governo do estado. Essenciais demais e expostos sempre ao vírus. Eles praticamente não pararam, né, Miro? Você tem toda a razão. Esses profissionais devem sim ser incluídos o mais rápido possível, porque agora também, agora que tem mais gente vacinando, né? Agora estão aqui na região, são os profissionais de educação acima de 47 anos estão vacinando, então vamos torcer para que isso avance cada vez mais e esses profissionais aí essenciais possam tomar também.
Deixa eu ver, acho que foi o último, foi o Miro aqui que mandou pra gente. Bom, acho que é isso. Se eu não tenho mais nenhuma dúvida, Neuza Silva, São Bernardo. Neuza, deixa eu só conferir o que deixa eu ver aqui. A gente recebeu aqui informação, deixa eu ver se eu encontro aqui em São Bernardo. Vamos ver. Atualmente, ó, isso a prefeitura informou hoje a gente, tá? Então, atualmente, estão sendo imunizados os profissionais de educação com mais de 47 anos e idosos de 67 anos no ginásio poliesportivo, ali no Parque Anchieta. Nesta quinta-feira, 15/4, então aí essa informação é para você. Já aproveita, Neuza. Nesta quinta-feira, 15/4, será iniciada a aplicação da segunda dose em idosos de 69 a 71 anos. Tá? Então, o público desta faixa etária que perdeu o prazo para recebimento da primeira dose também já pode marcar a nova data para imunização. Então, a vacinação para este grupo será realizada no Paço Municipal, no ginásio também poliesportivo, o Adib Moisés, ginásio do Riacho Grande, ginásio do Jardim das Orquídeas e Igreja São João Batista. O horário de funcionamento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17. Lembrando, São Bernardo precisa agendar, tá? Então, Neuza, a partir de quinta-feira, você já fica de olho aí no site da Prefeitura de São Bernardo, tá bom? Que aí já, com certeza, você já vai conseguir agendar, tá bom? Jânio Isidoro, desculpa se eu errei seu sobrenome, tá? Boa noite. Uma dúvida: as pessoas recuperadas são apenas que ficaram internadas ou soma também aquelas que foram medicadas? Os dois, tá, Jânio? Eles mandam sempre para a gente os recuperados e altas médicas. Altas médicas está relacionado às internações, mas a gente fala os recuperados porque também são os pacientes que se recuperaram em casa, que a prefeitura também tem essas informações de que passaram em algum momento pela rede municipal, mas conseguiram se tratar em casa. Então, os recuperados são os dois, tá bom? Bom, acho que é isso, né? O Miro Moto eu falei dos motoristas, uma observação extremamente importante. A Neuza de São Bernardo, então eu acho que é isso. A gente já está se aproximando aí das 21h54, estamos a um pouquinho mais de meia hora no boletim conversando. Lembrando, amanhã a Marcela volta para fazer o boletim com vocês. Então, eu vou encerrar o nosso boletim por aqui. Só reforçando mais uma vez, quem tomou a primeira dose, não deixe de tomar a segunda dose, é de extrema importância mesmo. É o que a gente conversa também com diversos especialistas, e eles sempre pedem para nós, para a gente repassar isso para vocês. Então, não acreditem em fake news, sempre busquem informação que realmente é verdadeira, em canais que vocês confiam, que vocês estão diariamente acompanhando. Tá bom? Jânio, Isidoro, obrigado você, Jânio, por participar, Lalaizinha, Neuza, e é isso. Eu vou ficando por aqui. Gente, uma ótima quarta-feira para vocês, um ótimo restinho de semana, quinta, sexta, um ótimo fim de semana também, se eu não encontrar vocês até lá novamente aqui no Boletim. Continuem se cuidando e nós ficamos aqui à disposição de vocês. Uma boa noite e até a próxima.